Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Dá um cutucão na pessoa do seu lado assim, diga aí, acorda, meu irmão. Louvado a Deus pelos lencinhos, que precisam ser usados dobrados, tá, gente? Esses dias disseram para mim que tem que ser usado dobrado. Estava tendo umas aulas de etiqueta aí, e tá dando tudo certo, graças a Deus. Lucas capítulo 18. Quem achou, diga amém. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Espírito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Cremos, ó Deus, que ninguém é maior que o Senhor neste lugar. A sua vida é tudo que nós precisamos. A realidade de Cristo é tudo que nós precisamos. Que nessa noite nós possamos ir mais fundo em Ti. Que nós possamos ouvir a Sua voz, que a Sua voz mude o nosso pensamento, que a Sua voz mude o nosso coração, os nossos sentimentos. Que todo sofisma, que todo argumento seja quebrado em nome de Jesus. E que a Sua palavra possa nos fazer romper em fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lucas 18. Verso 35. Diz assim: Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão, que passava segundo que era aquilo, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Verso 38. Então ele gritou. Repita comigo, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Verso 39. E os que iam na frente os repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que o trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Vamos ler de novo o 41. O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, sua fé te salvou. Gente, vamos ler esses dois versículos de novo. O que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Feche seus olhos. A glória é fazer com que conheçam a Ti.
diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins e cobre o rosto ante a ti, esconda o rosto para que vejam. É isso. E que diminua, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins encobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face, e que diminua eu, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Sua presença é o meu prazer. Levante as suas mãos aos céus, mesmo sentado onde você está. Adore Ele por alguns instantes. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Isso. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. 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 Tua presença.
tudo santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tu és o meu maior prazer, Jesus. Tu és o meu maior prazer. Tu és o meu maior prazer. Tu és o meu maior prazer. A sua presença é tudo que nós precisamos. A sua presença é tudo que nós ansiamos. Gaste um minuto só, um minuto. Intensifique essa oração e busque a presença de Deus. Diga: Jesus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Jesus, queremos conhecer-te mais, conhecer-te mais. É tudo que eu preciso. Tu és a verdade que me liberta. Tu és a verdade que me transforma. Ninguém é maior que o Senhor neste lugar. Doce Espírito, doce Espírito. Tu és tão lindo. Tu és tão lindo. Ramasso de calababachada labacas. Roma mamasso de calabalacho de calabas. Tu és bendito, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mamasso de calamanaie. Flua o rio de Deus neste lugar. Alabababaço de calababababaço. E a sou de camaie. Jesus, o amado da minha alma, eu te amo. Desejado, desejado, desejado. Ela mamamaço de camanai. Romacho de calababacha. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Ele tinha que entrar com um sino, uma corda pendurada na sua cintura. A fumaça tomava conta daquele lugar. E ele entrava no Santo dos Santos com um sino e com uma corda amarrado na sua cintura. Calma que eu vou te explicar cada coisa. A corda amarrada na cintura era porque ele estava num lugar, num nível, ou melhor, num ambiente onde a presença de Deus ela era palpável. E não era qualquer um que podia entrar naquele lugar. Então a corda amarrada na cintura era porque se ele tivesse cometendo alguma coisa de errado e ele entrasse nesse lugar, naquele momento ele morreria. E quem fosse entrar lá para pegar ele também não estivesse alinhado com aquilo que era a vontade de Deus, também morreria. Então ninguém arriscava entrar. A corda amarrada na cintura era para puxar
o sumo sacerdote para fora daquele lugar. Se caso o sino parasse de tocar, então ele entrava, ele tinha que ficar andando para lá e para cá para provar que ele estava vivo. E quando o sino parava de tocar, ele era puxado para fora, porque algo tinha acontecido de errado. Mas aquele lugar tinha um ambiente, ou melhor, a adoração naquele lugar gerava um ambiente para que Deus falasse, para que Deus se manifestasse. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós vamos morrer? Não, não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que através de Cristo nós somos justificados. O que isso quer dizer? Eu e você podemos entrar no Santo dos Santos sem a cordinha e sem o sininho, porque é através dele que nós entramos nesse lugar, e nós não temos nenhuma coisa, nada que nos condene. Você foi santificado através de Cristo, amém? Porém, preste bem atenção, o ambiente ainda precisa ser gerado. E é por isso que essa canção, nós cantamos ela agora. Porque talvez você olhe para esse texto e não consiga fazer nenhuma ligação. Mas a unção que era gerada, a presença de Deus era tão forte no Santos dos Santos, que a fumaça escondia quem estava lá dentro. E era por isso que tinha um sino também. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso era profético. Eu e você precisamos viver um relacionamento com Deus tão íntimo, que a presença dEle se torne tão notória na nossa vida, que ninguém consiga mais ver nós, mas só consiga ver Cristo. Ninguém conseguia ver nada, só conseguia ver a fumaça. Um ambiente era gerado de adoração naquele lugar e Deus falava. E esse texto que nós lemos agora, ele tem um pouco a ver com isso. Nós lemos aqui o texto de um homem que era cego, e ele gritava: Jesus, não é isso? Tem misericórdia. E aí quando ele chegou até Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta, gente? O que queres que eu te faça? Ele respondeu: eu quero voltar a enxergar. Deixa eu te falar uma coisa. O sumo sacerdote, quando entrava no Santos dos Santos, ele entrava com a expectativa de sair de lá com uma direção de Deus. Amém? Eu e você, quando nos aproximamos de Cristo, nós temos que ter uma expectativa de sair do lado dele com uma direção dele. Quando eu estou falando do lado dele, não porque ele está fora, eu estou falando de um momento onde você entra num lugar de adoração, de intimidade, e esse lugar, o ambiente que é gerado ali, traz uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida. Este homem gerou uma expectativa, ele se aproximou de Jesus, não de uma forma natural. Ele não se aproximou de Jesus como qualquer um. Ele queria chamar a atenção de Jesus. Preste bem atenção no que eu quero que você comece a entender. Eu e você precisamos caminhar com Cristo todos os dias com expectativa, com projetos e sonhos, se assim posso dizer. Deixa eu te falar uma coisa. O seu Deus está vivo. O seu Deus, o meu Deus ainda faz milagres. O que nós precisamos fazer é exatamente gerar um ambiente, viver em um ambiente onde a expectativa esteja nele, onde tudo que nós queramos é ouvir a voz dele, onde nós sejamos escondidos no meio da fumaça e tudo se mova através de Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. Porém, nós precisamos ter expectativa. Gente, é difícil ver
uma pessoa quando ela é cega? É muito difícil. Tem alguns casos de cegueira que não é tão notório. Mas na maioria das vezes, existe uma característica. Eu não sei qual era a característica desse homem. Mas por que Jesus perguntou o que ele queria? Gente, se ele era cego, por que Jesus perguntou para ele o que ele queria? Sabe por quê? Através daquilo que eu e você falamos diante de Deus, nós revelamos a nossa fé. Através da expectativa que temos, nós revelamos a nossa fé. E quando ele disse, eu quero ver, ele estava dizendo aquilo que parece ser impossível para a medicina, eu queria que o Senhor fizesse por mim. Por que eu tenho falado um pouco acerca disso? Porque nós como igreja, nós nos tornamos muitas vezes saudosistas. Nós falamos de testemunhos e de coisas que outros viveram. E eu quero voltar a dizer isso. Deus não quer que você viva de testemunhos e de experiências de outros. Deus quer ter uma experiência com você. Deus quer que você tenha algo para contar. Quando Deus olha para nós de uma forma individual, pessoal, como nós falamos, isso é verdade. Mas isso não é só para valorizar o que você é, mas sim o que você carrega. Nós precisamos ter sonhos e projetos baseados naquilo que Deus colocou em nós. Nós precisamos ter expectativas. Nós precisamos desejar manifestar a vontade do Pai. Jesus perguntou para ele para saber o que ele queria. Se eu perguntasse para você hoje o que você quer, ou melhor, vamos melhorar a frase. Se Jesus perguntasse para você hoje o que você quer, o que você quer? Primeiro que tem muita gente que não acredita que nem isso é possível acontecer. E está aí um problema. Escute. Se reunir aos domingos, buscar a Deus, não é a totalidade do cristianismo, amém? A igreja, ela faz parte do reino de Deus, ela não é a totalidade. Por quê? Porque a nossa vida se resume num relacionamento com Cristo. Pastor, o que é o culto então? O culto é a expressão daquilo que você gerou no seu quarto. Pastor, eu acho que o culto hoje não foi muito bom. Eu acho que o pessoal do louvor estava meio assim, meio assado. Escute, não tem culto ruim para quem está conectado à vontade do Pai. O que eu quero que nós entendamos é que às vezes as nossas expectativas estão nas coisas e nos lugares errados. Nós estamos olhando para as coisas de uma forma natural, nós estamos olhando para a igreja de uma forma natural. Nós saímos de casa, muitas vezes, sem saber o porquê nós estamos vindo para cá, ou melhor, estamos com o valor errado. O que você vai fazer lá? Eu vou lá ver os nossos irmãos. Faz parte, sim, a comunhão também faz parte. Mas eu quero que você entenda, você não vai sair daqui hoje antes que Deus fale com você. E é essa que tem que ser a minha e a sua expectativa. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós temos que dizer, é isso que eu quero. Isso precisa estar definido para mim e para você, o que você quer. Qual é o seu desejo? Qual é a sua expectativa? Esse homem sabia o que ele queria. Quando Jesus perguntou, isso estava muito claro. Pastor, por que o senhor está falando isso? E o que tem a ver lá o cenário do Santo dos Santos? Porque existem coisas que para que Deus manifeste, Ele precisa que um ambiente seja gerado. Existem milagres que para que Ele se manifeste, um ambiente precisa ser gerado. Precisa ser gerado. Eu e você precisamos gerar o ambiente. Nós precisamos regar o ambiente.
Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Um pouco mais à frente. João capítulo 2, quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga, estou procurando. Tem ninguém procurando, amém? Vamos lá. Versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ponto aí. Gente, Jesus foi convidado para um casamento. Alguém disse, ou melhor, nesse texto diz que Jesus era responsável pelo casamento, sim ou não? Ele tinha responsabilidade? Não. Mas ele foi convidado para o casamento. Quando você é convidado para o casamento, você tem que se preocupar em levar comida? Sim ou não? É que agora tem umas festas, diz que é americana, né? Cada um leva um... Só podia ser americano, né? Mas enfim, a festa de verdade mesmo, raiz, é aquela que você não precisa levar nada. Escute, nada contra a festa que você precisa levar alguma coisa, tá, gente? Mas o que eu quero mostrar como contexto aqui é isso. Jesus foi convidado para uma festa. Não era festa americana. Ele não precisava levar nada, mas faltou vinho. E a mãe de Jesus foi até Jesus e disse: acabou o vinho. Talvez se fosse eu e você, ia olhar para ela e ia dizer assim: e o Kiko? Kiko? Kiko tem a ver com isso? Porque a responsabilidade da festa não era de Jesus. Ok? Vamos continuar lendo. Verso 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele quiser. Estavam ali 7 potes de pedra, que os judeus usavam para a purificação, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Verso 11. Assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A mãe de Jesus procurou ele diante de uma circunstância. E aí Jesus disse: ainda não é meu tempo. Só que é como se ela dissesse assim: vai, você não sabe de nada. Foi lá, procurou as pessoas que estavam servindo e disseram: faça tudo o que ele disser. Gente, por que Maria, a mãe de Jesus, procurou ele? Sabe por quê? Porque
Porque Jesus era a resposta para a escassez e a falta naquele casamento. E ela reconhecia isso. E ela gerou expectativa naquilo que ele podia fazer. Nós, como igreja, precisamos ter a visão de Maria. Seja qual for a escassez e a falta que você estiver tendo, Jesus pode suprir sua necessidade. Ele pode transformar o natural em sobrenatural. A água que era natural virou vinho que era sobrenatural. Mas tudo isso porque existia uma mulher que no meio da escassez, da dificuldade, sabia quem procurar, quem buscar. Nós precisamos criar expectativas naquele que é Senhor de tudo e de todos. Escute. Há muito tempo a igreja vinha com uma linguagem, e isso melhorou um pouco, mas vinha com uma linguagem que tudo que se fazia era religiosidade. Ah não, orar de madrugada, não, isso é religioso demais. Escute, não se preocupe, porque buscar a Deus e criar expectativa nele não é ser religioso, é ter o valor correto. Pastor, o que o senhor quer dizer? Não se canse de colocar expectativas nele. Não permita com que as suas decepções, as suas frustrações impeçam você de crer. Porque quando você crê, quando você cria a expectativa, o ambiente é gerado para a manifestação do milagre. Aquela mulher viu uma circunstância e ela podia simplesmente deixar como estava, mas ela disse: eu sei quem pode resolver, vamos criar um ambiente aqui, faz tudo o que ele disser. Eles foram lá, colocaram a água, não é isso? Gente, veja que doidura é essa. Cada cântaro cabia 100 litros de água. Foram 7, é isso? 6? 600 litros d'água, gente. E deixa eu te falar uma coisa. Não tinha água encanada na época, não. Imagine o povo buscando água para encher. Pastor, o que isso significa? Trilhar um caminho de fé significa se esforçar e batalhar pela sua fé. Eles estavam dispostos a criar um ambiente. Escute, eu e você precisamos estar dispostos a caminhar, seja qual for a caminhada, o tempo ou o esforço necessário que seja, para que nós possamos gerar o ambiente necessário para que o milagre aconteça. Escute, o problema não está do lado de lá, em Cristo está tudo feito. O que nós precisamos é gerar um ambiente aqui dentro, à nossa volta, para que o milagre aconteça. Mas nós falamos acerca de um Deus que faz milagres, mas quando nós estamos diante de algumas circunstâncias, nós não geramos o ambiente necessário para que isso se manifeste, para que essa realidade se manifeste. Deixa eu te falar uma coisa. O povo do Egito não entrou em Canaã por 5 motivos, eu vou te falar só um deles, sabe qual que era? Murmuração. Escute, você ficar reclamando das coisas não gera um ambiente de fé, gera um ambiente de incredulidade. Ninguém ficou falando: nossa, que festinha ruim, né? Credo, o dono da festa não tem dinheiro, já acabou o vinho. Não, eles simplesmente obedeceram a ordem. Eles geraram um ambiente para que o milagre se manifestasse. Escute, nós precisamos nos mover em fé. Como igreja, nós precisamos nos mover em fé. Existem coisas que só vão acontecer quando eu e você decidimos dar uma resposta para isso. Existe uma verdade que foi depositada dentro de você, que você precisa liberar essa verdade sobre alguém. Existem pessoas que precisam de uma palavra que está dentro de você.
E se você não estiver disposto a abrir a sua boca e se colocar em alguns lugares, o ambiente necessário para que o milagre aconteça, não vai existir. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Verso 24. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Pastor, o que o senhor está querendo dizer acerca disso? Quando nós nos movemos em fé, quando nós nos permitimos nos mover em fé, isso não fica apenas em palavra, por mais que isso pareça não ter sentido essa frase. Mas nós muitas vezes achamos que estamos nos movendo em fé, mas na verdade nós estamos só proferindo a fé. Se mover em fé é outra coisa. Esse texto diz que a fé sem obras ela é? Assim como as obras sem fé também é morta, mas é importante que nós entendamos. Quem tem fé, revela a sua fé. Quem acredita, revela o que acredita. E quando você decide se posicionar dessa forma, agir, tomar atitudes pelo que você acredita, nós começamos assim, gerar um ambiente propício para que o milagre aconteça. Pastor, o que eu profiro tem poder, o que eu falo tem poder, sim. O que você fala tem poder, mas o que você faz ratifica o que você falou. O que eu falo revela o que está no meu coração, sim. Porém o que eu faço revela que eu confio no que eu falei, que eu acredito no que eu falei, que eu obedeço a verdade de Deus acima do que eu acho. E é isso que eu quero que nós entendamos, o que de fato é fé. Fé é resultado de obediência e confiança. Fé é resultado de obediência e confiança. Como assim? Quando o vinho acabou, Maria chegou para aqueles homens e disse para eles: coloca água, não é isso? O que eles fizeram, gente? O que eles fizeram? Colocaram água, eles obedeceram. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que existem coisas que ainda não romperam na sua vida? Porque você não decidiu obedecer o que Deus te falou. Quando você decide obedecer o que Deus te falou, um ambiente propício para o milagre começa a ser gerado. Pastor, o que é fé? É obedecer e confiar. Imagine você num prédio de 10 andares, pegando fogo no andar que você está, ok? Se imagine nessa situação, e aparece uma menina de 5 anos de idade e diz: moço, pula, que vai ter gente para te segurar lá embaixo. Alguém aqui pula? Sim ou não? Mas se nesse mesmo lugar apareceu um bombeiro com 30 anos de experiência,
E ele dizer para você, ó, eu já salvei mais de 100 pessoas desse jeito. Lá embaixo tem uma estrutura para te receber, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Você pularia assim ou não? Porque muda o contexto, não é isso? Escute. Como nós agimos revela a credibilidade que damos a quem nos falou. Como nós agimos revela a credibilidade que damos àquele que nos falou. Nós estamos falando de um Deus que é soberano, porém quando Ele nos direciona algumas coisas, nós preferimos acreditar naquilo que nós achamos ou pensamos. Isso não é se mover em fé. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é que viver em fé, romper em fé, é romper com os nossos conceitos, com a nossa axologia, para obedecer aquilo que Deus disse. Acerca daquilo que nós estamos criando expectativa. E quando nós começamos a nos mover debaixo dessa palavra, obedecendo e confiando nele, o ambiente propício para o milagre começa a ser gerado. Escute. Eu sinto no meu espírito, isso queima dentro de mim. É tempo de alguns saírem do lugar. Tempo demais estiveste neste lugar, diz o Senhor. Deus quer fazer algumas coisas, porém enquanto você se manter nesse lugar, enquanto você ficar nesse lugar de comodismo, já tá bom aqui. Não, mas Deus falou, não, eu sei que Deus me falou. Enquanto você não estiver disposto, enquanto eu não estiver disposto a viver pela palavra que nós recebemos e obedecer Ele acima de todas as coisas, o ambiente necessário para que o milagre aconteça não vai existir. Esse homem chegou diante de Jesus e disse, eu quero ver novamente. Ele tinha expectativa, por isso ele gritava. O que nós falamos, o que nós movemos, como nós nos movemos revela no que temos expectativa. Gente, isso é muito sério. Porque nós revelamos as nossas crenças através daquilo que nós fazemos. Você sempre vai priorizar o que para você é mais importante. Você sempre vai tomar atitudes e tomar decisões por aquilo que é mais importante para você. E quando nós deixamos de tomar um posicionamento diante de uma circunstância baseado na palavra, é porque infelizmente naquele momento a palavra não era tão importante. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que nós estamos reprovados? Muito pelo contrário. O que eu quero é que nós entendamos que nós estamos a um passo daquilo que Deus quer fazer. Eu creio que você tem informação suficiente. Deus já falou com você por diversas vezes. Tudo que nós precisamos é nos mover debaixo da palavra que Deus nos deu. É obedecer aquilo que Ele nos disse, e isso revela a nossa fé. A fé, ela é justamente isso. É obediência e confiança. Eu já dei esse exemplo, e eu me lembro que esse exemplo foi fruto de uma conversa, um discipulado que eu tive com o Diego há muitos anos atrás. E nós falávamos acerca de confiança e fé. E o que é fé e o que é confiança? Imagine um malabarista num prédio mais alto que você imaginar. Quantos andares tem hoje um prédio mais alto? Vocês sabem me dizer ou não? 25 andar? Olha, estou fraco, em 43. Imagine, gente, 43 andares. 2 prédios, um do lado do outro. Com uma distância aí de 20 metros de um para o outro. E um malabarista sobe lá em cima no último andar e estende uma corda de um para o outro. Você sobe junto com ele lá. Ele olha para você assim e diz, você acredita que eu posso passar daqui para lá? Você sabendo que ele é malabarista, é possível isso, sim ou não? Sim ou não? E ele pega a corda e passa por cima da corda até o outro lado. De fato, isso é acreditar.
E aí, talvez o dom que ele tem permita isso. E ele volta de lá para cá. E ele diz: você confia em mim? E talvez você pergunte para ele, por quê? Você diz para ele assim, ele diz para você: se você confia em mim, eu vou pegar um carrinho de mão, você entra dentro dele, e eu atravesso com você para o outro lado do prédio. Você tem coragem? Escute, só entra no carrinho quem confia. Você está entendendo? Viver o sobrenatural é estar disposto a entrar no carrinho de mão e permitir com que ele leve até o outro lado você. É permitir com que ele te direcione, passe por cima dos seus medos, das suas frustrações, dos seus temores, dos seus porquês, dos seus praquês. Obedeça a voz dele e confie, entre no carrinho e permita ele te levar até lá. É esse ambiente que nós precisamos gerar. Como assim ambiente? Eu não estou falando simplesmente do lugar, mas sim uma realidade dentro de mim e de você. Nós falamos tanto de ver o morto se levantar, ressuscitar, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas quem aqui tem coragem de não enterro, orar para o morto? Ou melhor, no velório? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Por várias vezes eu já tive o comichão. Falei, eu vou lá, cara. Mas eu não fui. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O senhor está louco? Escute. Ou eu acredito ou não acredito. E eu vou dizer, eu creio num Deus que ressuscitou Lázaro e ele está dentro de mim. Pastor, e por que eu ainda não vi essa ressurreição? Porque eu não gerei o ambiente para que isso acontecesse. Eu não criei expectativa, eu não me posicionei da forma correta, eu não obedeci o suficiente para que isso acontecesse. O que eu quero que nós entendamos é que no reino de Deus está tudo feito. Nós precisamos gerar um ambiente para que essa realidade se manifeste. Eu e você precisamos estar disposto a romper com tudo aquilo que nos impede de chegar nesse lugar. Gente, existem coisas que para mim são tão sérias. Tão sérias. Eu acredito tanto nisso, que eu me deixo se gastar por isso. E eu estou dando um exemplo, tá? Isso não é doutrina, é algo que eu acredito. E eu quero usar esse entendimento para que vocês possam entender acerca disso. Ontem, nós saímos de casa às 5 e pouco. Eu, minha esposa, o Carlinhos, a Marinês, fomos ministrar num reencontro lá na Raposo Tavares. Nós chegamos em casa, era 9 horas da noite. Tinha, sei lá, umas 10 pessoas mais lá me esperando a gente para a gente comer alguma coisa junto. Nós fomos comer junto. Se eu não me engano, nós fomos dormir 4 e pouco da manhã, amor. É isso? É. Fomos dormir 4 e pouco da manhã. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu acredito tanto em pessoas, eu acredito tanto no relacionamento, que eu estou disposto a superar o meu cansaço para que nós possamos viver juntos. Houve um período na minha vida, na nossa vida, que eu não tinha carro. Tem gente que olha e fala, nossa, ó que carro legal que o pastor tem. É verdade, gente. Verdade, hoje é. Mas houve um período na nossa vida que nós não tínhamos carro. Nós saímos da aldeia de Barueri e íamos até a Vila Menck andando. Eu acho que já contei até essa história para alguns. A pastora com a barriga desse tamanho, gente. Parecia que tinha engolido uma melancia. Mas não era, era a Larissa. Não, era a Larissa. Depois foi a Laila. Quando a Laila veio, ela já pegou o período melhorzinho, porque já tinha carro.
E nós saímos de lá até a Vila Menck, 7 quilômetros aproximadamente, nós íamos andando. Às vezes voltávamos andando. Às vezes pegávamos carona com o pai da Carol, o Márcio. Quando não tinha carona, nós íamos de a pé, nós voltávamos de a pé. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Quando você acredita em algo, não existe distância, não existe empecilho. Você está disposto a pagar o preço, seja qual for o preço. Depois disso a gente comprou um Chevetinho, nós compramos um Chevetinho 81, gente, pensa. Era top. Nós íamos nas conferências, o pessoal me abraçava e falava, pastor, o perfume tá legal aí, né? É aditivado ou é comum essa aí? Porque ele afogava, gente, o cheiro de gasolina ia para dentro do Chevette. E pegava na roupa aquele cheiro. Dava para saber se era aditivado ou se era comum. Só que não importava a distância, não importava o empecilho. Nós fazíamos o que for necessário para ouvir a palavra, para ministrar a palavra, para estar com pessoas. O que eu quero que você entenda é que quando você de fato acredita em algo, não existe nada que pode te parar. Por quê? Porque o ambiente é gerado dentro de você. O verdadeiro ambiente para que o milagre se manifeste é gerado dentro de você. É importante que nós entendamos que se você e eu não acreditarmos naquilo que pregamos, aquilo não tem poder nem na nossa vida. E quando eu busco ensinar acerca desses assuntos, são caminhos que eu já tomei. Hoje é fácil às vezes olhar e falar, nossa, puxa vida, o pastor foi, né? Passou a igreja do pastor Cleito para a pastora Sheila. Eu nunca desejei nada disso. Só que eu tenho certeza que toda a nossa semeadura nos trouxe até aqui. Pastor, isso é o grande lugar? Não é, porque tudo que eu quero ser aqui é apenas um servo. Mas eu quero que você entenda que o quanto você acredita em algo, se você acredita muito, você vai investir muito. Se você acredita pouco, você vai investir pouco. Quantas coisas nós deixamos de fazer? Pastor, o senhor está dizendo que isso é doutrina? Não, estou falando que de fato, quando você acredita em algo, vida flui naquele lugar. A manifestação do milagre começa a acontecer. Como assim? Existiam coisas na nossa vida que não eram impossíveis. Preste bem atenção. Eu fiquei 11 anos fora do mercado, gente. 11 anos. Nesse período nós vivemos em tempo integral aqui na igreja. E há 2 anos e pouco atrás, mais ou menos, Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração, eu não entendia muito bem. E eu saí de tempo integral e fui voltar para o mercado de trabalho com 11 anos longe do mercado de trabalho. Ok? Algumas coisas começaram a acontecer. E um cara que estava há 11 anos longe do mercado de trabalho, hoje é registrado como gerente administrativo de uma empresa. Depois do patrão, quem manda lá sou eu. Eu estou quase que nem José do Egito. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Teve gente que perguntou, pastor, que faculdade você fez? Eu falei, fiz a faculdade do céu. Eu não estou falando contra os estudos, você precisa se preparar, você precisa sim trilhar um caminho, se Deus colocou isso no seu coração, e se você acredita nisso. Não é por causa de dinheiro, nós não podemos nos mover por causa de dinheiro. Você precisa se mover porque você acredita de fato que Deus te chamou para aquilo. Porque se você acreditar, se você viver debaixo de obediência, se você se mover debaixo de confiança, o ambiente será gerado para que o milagre se manifeste. Não tem nada a ver com o que eu sei ou com o que você sabe. Às vezes eu olho minha carteira de trabalho assim, dá vontade de tirar uma foto e ficar olhando. Só que acima de tudo eu sei que quem me sustenta é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você decide semear a sua vida no reino, quando você decide entregar a sua vida nele,
Quando você decide confiar e obedecer Ele, fazer coisas que para as pessoas que estão à sua volta é loucura. Tinha gente que não entendia. Meus pais mesmo, minha mãe falava: vocês são loucos, vocês saem com essa menina na madrugada com ela no colo. Por diversas vezes nós fazíamos isso com a Larissa no colo. Uma vez nós estávamos voltando de uma visita lá na Menck. A hora que chegou aqui na frutaria começou a chover. Ela tinha 40 e poucos dias de idade. A pastora tinha acabado de sair da quarentena. E aí eu falei: amor, e agora? E a gente sem saber o que fazer, falou: vamos dançar na chuva. Com uma criança com menos de 2 meses de idade no braço. Pastor, quantas vezes sua filha ficou internada? Pergunte para ela, eu não me lembro. Mas eu tenho certeza. Melhor, eu me lembro. Nenhuma vez. Pastor, isso é uma regra? Quer dizer que meu filho ficou doente é porque eu sou incrédulo? Não tem nada a ver. Eu só quero que você entenda algo. Quando você de fato acredita naquilo que Deus diz, você obedece, você confia, você se move, o ambiente é gerado para que essa realidade se manifeste. Uma vez eu entrei na UTI para orar por uma criança que o médico dizia que não ia passar daquela noite. E quando eu entrei na UTI, a criança estava ali nos aparelhos e eu comecei a orar. E a enfermeira-chefe ficou olhando. Na verdade ela não queria permitir nem que eu entrasse. Eu falei: eu vou entrar. E deu tudo certo, nós entramos. E quando eu saí de lá, os pais estavam lá fora chorando. E uma realidade desceu para o meu coração, sabe? Desceu para o meu espírito. E eu virei para eles e eu falei: fica tranquilo, o filho de vocês não vai morrer. E antes do prazo que o médico der para ele sair, ele vai sair. Gente, eu saí de lá. Depois corri para o quarto orar, porque é isso que a gente faz. Fala: Deus, olha lá. Poucos dias depois, realmente a criança passou aquele dia, aquela noite, não morreu. E deu um período para ela: não, ela não vai sair daqui, eu acho que menos de 30 dias, eu não me lembro exatamente. Eu sei que 15 dias depois, o pai da criança me ligou chorando, eu falei: pronto, deu ruim. Pastor, ele só chorava, eu falei: pronto. E quando eu saí daquele hospital, no dia que eu orei, eu falei: o dia que ele for sair, eu quero vir aqui com você buscar ele. Ainda foi um pouquinho mais abusado. E aí ele me ligou, eu não me lembrava desse detalhe, ele começava a chorar e não falava. Eu falei: fala logo, meu. Ele falou: pastor, como o senhor falou que queria buscar meu filho, eu queria que o senhor fosse comigo, porque o meu filho está de alta. Eu falei: eu sabia que Deus ia fazer. Pastor, o que o senhor quer dizer? O senhor está falando que foi orar. Eu fui para que a palavra se cumprisse. Mas quando eu decidi sair da minha casa e ir naquele hospital, eu estava declarando a minha fé. Eu estava permitindo com que o ambiente fosse gerado para que o milagre acontecesse. Escute, quando você decidir sair do lugar que você está e fazer aquilo que Deus te chamou, os milagres começarão a surgir. Porque tudo que Deus precisa é que eu e você nos movamos em fé, confiamos nele, para que o ambiente seja gerado e o milagre aconteça. Abra sua Bíblia no livro de Esther, nós já vamos encerrar. Não tinha como não falar de uma mulher hoje, né? Detalhe, viu, gente? Eu assumi a causa das mulheres e vim de vermelho por causa disso, viu, gente? Deus vai levantar as leoas desse lugar, em nome de Jesus. Mas não ruge muito alto não, porque vai ter uns homens aqui também que vai rugir alto, hein? Amém? Esther capítulo 5. Diz assim: no terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando
Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peça a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Pastor, o que isso tem a ver com fé? Primeiro ela começou a se mover, ela fez um jejum, não é isso? Ela começou a caminhar baseado naquilo que ela acreditava. Ela gerou o ambiente espiritual para isso, ok? E isso é importante, amém? Quando você se relaciona com Deus, quando você se relaciona com a palavra, você está gerando um ambiente espiritual. Você está permitindo com que essa verdade seja colocada dentro de você. Amém? E depois ela começou a se mover baseado naquilo que ela acreditava. Pastor, por quê? Ninguém podia chegar diante do rei sem que antes fosse avisado. Se alguém chegasse diante do rei e não fosse avisado, a pessoa era decapitada. Sabe o que isso significa? Esther corria o risco de perder a cabeça. Escute. Esteja disposto a obedecer ao Senhor, mesmo que isso implique em você perder a cabeça. Como assim? Por mais que pareça estar fora do juízo, se mova naquilo que Deus diz para você. Ela decidiu se colocar diante do rei, e ela disse: eu vou diante dele, e eu não vou morrer, e ainda ele vai atender o meu pedido. Escute, o que Deus tem procurado é uma geração que esteja disposto a se colocar diante do rei e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vim aqui em busca de uma realidade que está no Senhor e precisa se manifestar no povo. Eu me coloco diante do Senhor, mesmo correndo o risco de morrer, para que a sua vontade se cumpra na vida daquele povo. Deus está procurando uma geração, homens, mulheres, que estejam dispostos a se colocar diante do rei e dizer: mesmo que eu morra, eu vou lutar pela verdade que Deus colocou dentro de mim. João Batista recebeu uma palavra, uma profecia, e ele revelou. E por causa disso pediram a cabeça dele, não é isso? Ele foi decapitado, não é isso? Escute. Decida fazer o que Deus te mandou fazer, mesmo que peçam a sua cabeça por isso. Nós estamos falando de um reino que está acima daquilo que nós imaginamos. Porém, nós precisamos crer nessa realidade. Nós temos que estar dispostos a obedecer, a confiar, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Precisamos gerar um ambiente necessário para a manifestação do milagre. Decida ser uma resposta. Decida ser uma resposta. Nós precisamos ser uma resposta. Assim como Maria foi até Jesus e disse: eu sei quem pode resolver o problema dessa festa. Você e eu precisamos entender isso. E você precisa chegar diante dos casamentos e dizer: ei, eu sei quem pode ser o problema, ou melhor, quem pode resolver o problema do seu casamento: Cristo. Maria só foi até Jesus porque sabia que ele podia fazer um milagre. Preste bem atenção. Só quem anda com Jesus sabe o que ele é capaz de fazer. E a cada dia que você vai caminhando com Ele, essa realidade vai sendo gerada dentro de nós. O que eu quero que nós entendamos: Deus não está morto, Ele está vivo. O que nós precisamos é obedecer à voz dEle, confiar nele e permitir com que o ambiente seja gerado para que o milagre aconteça. Entenda algo:
Deus quer fazer um milagre na sua vida e através da sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua vida e através da sua vida. Permita-se ser usado. Decida ser ousado. Existem lugares que Deus te colocou, que é para que você seja a resposta. Existem coisas que há muito tempo você queria que acontecesse e ainda não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer fazer. Ele só não encontrou o ambiente necessário para isso. E hoje, essa palavra é liberada neste lugar, para que você possa sair do lugar onde você está e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Eu vou encher os cântaros de água. E eu vou ver eles se transformarem em vinho. Se coloque de pé e vamos orar. Esqueci da piscadinha hoje. Feche seus olhos. Escute o que eu vou te dizer. Nós fomos ensinados a viver de uma forma natural. As nossas decisões estão fundamentadas naquilo que é palpável. E sair desse lugar é muito difícil, porque a nossa mente, ela é projetada para viver nesse lugar. Escute, sair da estagnação, desse lugar de paralisia, de comodismo, é muito difícil. Porque a nossa mente, ela quer manter o mesmo lugar, e isso gasta menos energia, psicologicamente falando. Mas Deus está te chamando para fazer o que você nunca fez, para se mover de uma forma que você nunca se moveu, para que você possa ver um milagre acontecer. O que Deus está procurando é pessoas que estejam dispostas a obedecer a Ele, a confiar nele, gerar um ambiente correto para que o milagre se manifeste. Feche os seus olhos e fale com Deus. Diga: Espírito Santo, arranca todo o medo do meu coração, arranca toda a dúvida, toda a incredulidade. Eu sei que existem pessoas aqui que já tentaram tantas coisas acreditando ser Deus e não deu certo. O Senhor quer que você deixe tudo isso de lado hoje. Saia do que é natural e decida se mover no sobrenatural. Feche seus olhos, fale com Deus. De uma canção que parece até estar fora de contexto bíblico, mas não. Eu quero que você ouça ela e entenda que Deus quer te levar à origem, ao lugar aonde Ele é quem cuida de tudo, assim como Ele cuidava de Adão e Eva no jardim. Existem coisas que se perderam na sua vida, que não foi Deus que tirou, foi a frustração que roubou, foi o medo, foi a incredulidade. E por isso o ambiente necessário para o milagre não existe mais. Hoje Deus quer restaurar esse lugar. Feche os seus olhos. Fale com Deus e escute essa canção. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa é agora, é tudo que já morreu.
Não podes pensar que esse é o seu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Sonhos que se perdeu. O que era festa é agora. É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, refrigera minha alma. Restitui. Você se decepcionou com pessoas, por isso você perdeu a fé em pessoas. Você se decepcionou com relacionamentos, por isso você perdeu a fé nos relacionamentos. Você já orou tanto tempo pela sua família e parece que nada aconteceu, e você já não consegue mais nem orar por isso mais. Você já tentou desenvolver um ministério e se decepcionou, por isso você deixou de acreditar. É disso que eu estou falando. Eu queria que você fechasse os seus olhos e deixasse o Espírito Santo sondar dentro de você. O que gerou essa incredulidade e esse medo? O que tem impedido você de se mover em fé? Ainda nesses dias você disse: por que buscar a Deus? Por que ir para a igreja? Parece que nada muda. O Senhor diz: eu sou a resposta que você precisa. E não existe nenhum lugar que você pode fugir de mim. Aonde você for, o meu amor vai te alcançar, diz o Senhor. O Espírito da verdade está se movendo nesse lugar. E toda mentira eu declaro caindo por terra agora, em nome de Jesus. Todo medo, toda frustração, toda incredulidade vai sendo arrancada agora do seu coração. A sua família está sendo restaurada agora. O seu casamento está sendo tocado. A sua saúde, eu declaro sendo tocada agora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Gere um ambiente nessa noite para que o milagre aconteça. Comece a orar agora por aquilo que você achava que não era mais possível. Hoje eu declaro o fogo sendo aceso dentro do seu coração nessa noite. Os planos que foram embora. Vamos, fale com Deus. Sonho que se perdeu. Que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui.
restitui. Eu queria que os pastores, que os líderes saíssem do seu lugar e buscassem uma direção específica de Deus para orar por pessoas nessa noite. Mas saia do seu lugar para você orar. Se você não for líder, não for pastor, não fazer parte do ministério profético de intercessão, não importa. Se você for direcionado, saia do seu lugar. Ore com alguém. Existe uma verdade que está dentro de você, que vai ativar essa pessoa hoje, que vai tirar ela de um lugar de escuridão. Vamos, faça isso. Faça isso, faça isso. Tempo que roubado for, não poderá se comparar. Tudo aquilo que o Senhor preparado tem clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar o tempo. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me E põe teu azeite em minha dor. restitui. Leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Você que está no seu lugar e não está orando com ninguém, levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Que o Espírito Santo toque a sua vida nessa noite. Que o fogo seja aceso novamente. Que a sua fé seja despertada. Que os seus olhos sejam abertos. Sonhos que se perderam, ressuscita hoje em nome de Jesus. Projetos que estão no papel e não saíram do papel, eu declaro: crie vida hoje em nome de Jesus. Vida, 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 vida. Foram embora, sonhos que se perderam. Que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta, eu quero meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva minhas águas tranquilas. Sara-me e refrigera minha alma. Restitui. Você, mulher, disse: eu já estou cansada. Tantas palavras eu já recebi e parece que não vai acontecer. Cada mês que passa, eu crio expectativas e nada acontece. Assim diz o Senhor: sou eu que dou a vida e sou eu que gero a vida. Hoje eu abro a madre e declaro você recebendo o filho que você sempre sonhou.
Eu declaro úteros sendo tocados nessa noite no nome de Jesus. Trompas, os hormônios sendo equilibrados agora, saúde sendo restaurada. Eu declaro em nome de Jesus Cristo a vida de Deus te tocando agora. A vida de Deus te tocando agora. Você já estava se sentindo uma mulher reprovada por Deus, porque você tem dito: meu sonho é ser mãe e eu não consigo. O Espírito Santo hoje toca a sua vida agora. Toca o seu interior agora. O seu útero está sendo restaurado. Eu declaro a vida de Deus. O Senhor que faz a estéril ter filhos hoje, libera uma unção de fertilidade. Em nome de Jesus. Eu declaro a saúde de cada pessoa sendo tocada nessa noite. Eu declaro cada pessoa nesse lugar sendo tocada pelo poder de Deus. A sua fé sendo ativada. Você achou que algumas coisas estavam perdidas? O Senhor hoje restaura sonhos e projetos. O Senhor vai te dar visões. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Comece a orar em outras línguas. Vamos. Deus quer levantar os improváveis, aqueles que foram ditos pela família de vagabundo, de mentiroso, de ladrão. Deus está te chamando. O seu pai disse que você não prestava para nada. Deus diz: eu te escolhi. Tudo que falaram a seu respeito era mentira. Você faz parte do meu projeto, diz o Senhor. Não se engane, não tenha medo. O Senhor te chamou. Vamos, ore em outras línguas. Deixa o rio de Deus fluir. Restitui. Restitui. Eu quero de volta, eu quero. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Simplesmente obedeça, porque Deus está transformando água em vinho nessa noite. Um milagre está acontecendo. A água era sinal da escassez. O vinho representava a vida, a alegria. Deus te tira da escassez do vinho e transforma tudo aquilo que era escassez em alegria, em festa, em abundância. Um novo tempo está nascendo na sua vida. Um novo tempo está nascendo na sua família. Um novo tempo está nascendo no seu ministério. Chegou o tempo em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia.
como hoje é o Dia das Mulheres, é hoje? É que homem esquece, mas a gente comemora agora. Mas, sério, existe uma mulher no nosso meio que ela tem se preocupado com caroço no seio. O Senhor está removendo esse caroço agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor está removendo esse caroço. O Senhor está dizendo, não se preocupe, eu estou no controle da sua vida. Amém. Amém. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor, queridos.